professor Glemes tem aqui mais uma aulinha de física na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser sobre introdução à óptica geométrica. Moçada, consequentemente, na óptica geométrica, nós vamos estudar o comportamento da luz. Então, na óptica geométrica, nós vamos estudar o comportamento da luz, porém do ponto de vista dos conceitos da geometria. Consequentemente, quando a gente vai estudar esses conceitos aí a respeito da luz, da propagação da luz e suas características e tudo mais, primeira coisa que a gente tem que lembrar a respeito da velocidade. Professor, qual será a velocidade da luz? Moçada, o que eu falo para vocês que quando nós falamos a respeito da velocidade da luz, nós vamos considerar a princípio esta velocidade sendo no vácuo. E se a velocidade da luz nós vamos considerar no vácuo, nós vamos representar por uma letra que será a letra C. O C minúsculo vai representar a velocidade da luz no vácuo. Vai perguntar assim, professor, e quanto vale esta velocidade da luz no vácuo? Vai valer 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. São 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a luz é bem rápida. Consequentemente, em muitas situações, nós vamos considerar estas duas velocidades aqui, ou o sistema internacional ou o sistema usual, como sendo a velocidade da luz no vácuo ou a velocidade da luz no ar, tá? O ar, quando a luz passa a se propagar do vácuo para o ar, a sua velocidade ela diminui um pouquinho. Nós não vamos considerar sendo este mesmo valor aqui. Sistema internacional e sistema usual. Aí você vai falar assim, professor, tá bom, a luz se propaga no vácuo com essa velocidade, mas então a luz, sendo uma onda eletromagnética, quer dizer que se propaga no vácuo, ela se propaga em qualquer meio? Não. Nós teremos alguns meios de propagação. E quando eu coloco para vocês a respeito de meios de propagação, olha só o que eu vou falar para vocês. Nós vamos analisar a respeito de 3 meios de propagação da luz. E quais são, professor, esses meios de propagação da luz? Primeiro, um meio dito de meio transparente. Quando eu falo para vocês em meio transparente, o que tem que sempre pensar? Onde a luz passa na sua totalidade. Ou seja, a luz vai passar vindo de um objeto até um observador, como vocês estão vendo ali, a luz vai passar sem sofrer desvios. Isso é um meio transparente. O segundo meio de propagação que nós podemos ter será um meio translúcido. E quando eu falo para vocês em meio translúcido, refere-se àquilo que vocês também estão vendo ali. A luz passa, sim, ela passa, mas ela pode sofrer alguns desvios nesse meio translúcido, algumas reflexões no meio do caminho que faz com que ela desvie a sua trajetória inicial, que faz com que ela retorne. Então assim, a luz passa parcialmente pelo meio translúcido. E o terceiro meio de propagação que nós podemos ter é o meio opaco. Quando eu falo para vocês em meio opaco, consequentemente, como vocês estão vendo ali, quer dizer que a luz vindo do objeto em direção ao observador, a quem vai ver este objeto, a luz não passa pelo meio opaco, a luz não se propaga através do meio opaco. Ela pode refletir, ela pode ser absorvida por esse meio, mas ela não vai passar por esse meio opaco. Então, primeira coisa que nós vamos lembrar são os meios de propagação: meio transparente, meio translúcido e meio opaco. Estamos entendidos a situação? Agora nós podemos analisar o que é fonte de luz. O que é uma fonte de luz, professor? Vamos analisar sobre fonte de luz. Bora lá!
As fontes de luz, moçada, nós vamos considerar tudo aquilo que nós podemos ver. Você fala assim, professor, como assim tudo aquilo que a gente pode ver? Eu vejo a porta é uma fonte de luz? É. Eu vejo o quadro é uma fonte de luz? É. Eu vejo eu no espelho, eu sou uma fonte de luz? Claro que é. Porém, nós temos que pensar no seguinte, mas como assim, professor? Eu não estou emitindo luz. Moçada, sim, você está emitindo luz. Se nós podemos ver esse objeto, quer dizer que os objetos que você pode ver, eles estão emitindo luz. Pode não ser uma luz própria, pode não ser uma luz vinda dele mesmo, que ele está produzindo, mas ele está emitindo uma luz, seja de outro objeto. Então, nós vamos classificar estas fontes de luz. Nós podemos ter uma fonte chamada de fonte primária. E quando eu falo em fonte primária, nós também podemos chamar de fonte luminosa. Ou seja, fonte luminosa primária, já diz o nome, quer dizer que é aquela fonte que tem o que que ela tem? Ela tem luz própria. Ah, agora sim! Se você falar, professor, eu sou uma fonte primária? Não, porque a sua luz não é uma luz própria, você está refletindo a luz de outro objeto. Aqui, uma fonte luminosa, uma fonte primária, seria uma estrela, por exemplo, que tem luz própria, uma lâmpada acesa, ela está emitindo a luz que ela está produzindo, é uma fonte primária, uma fonte luminosa. Mas podemos ter também uma fonte dita de fonte secundária. Ou seja, quando eu falo em fonte secundária, estamos falando de fonte iluminada. Ou seja, falou em iluminada, logicamente não vai ter luz própria. Ou seja, apenas reflete a luz vinda de outro corpo que seja um corpo primário, uma fonte primária. Então, moçada, tudo aquilo que você enxerga, você só consegue enxergar alguma coisa porque a luz sai daquele objeto e chega até os teus olhos. Essa câmera, por exemplo, que eu estou filmando esta aula, ela só está filmando porque eu tenho luz aqui no meu estúdio, tá vendo? Eu tenho várias luzes aqui no meu estúdio e essas luzes, elas emitem raios de luz para todos os lados que batem em mim, reflete e chega até a lente da câmera. Por isso que eu tô conseguindo gravar, porque se eu apagar todas as luzes que eu tenho no meu estúdio, você não enxerga nada, porque daí deixa de ter fonte de luz, deixa de ter fontes primárias como eu tenho aqui no estúdio e deixa de ter fontes secundárias em contrapartida, já que não tem luz emitindo sobre mim. Então toma muito cuidado com definição de fonte de luz. Tudo aquilo que você enxerga efetivamente é uma fonte de luz. A diferença é que essa fonte ela pode ser uma fonte primária ou ela pode ser uma fonte secundária. Primária chamamos de luminosa, tem a luz própria. Secundária chamamos de iluminada, apenas reflete a luz que incide sobre ela. Estamos entendidos a situação? Bacana? Então, agora, moçada, a gente vai analisar da seguinte maneira. Existem alguns princípios que a gente precisa saber, chamados de princípios da óptica geométrica. Quais são esses princípios? Bora lá ver. São 3 os princípios da óptica geométrica e nós precisamos saber. Quais são eles, professor? Tá aqui, ó, tá aqui no quadro. Primeiro princípio da óptica geométrica, propagação retilínea da luz. Segundo princípio da óptica geométrica, independência dos raios luminosos. Terceiro princípio da óptica geométrica, reversibilidade dos raios luminosos. Vai falar, professor, o que significa? Moçada, eles são meio que autoexplicativos, né? Por quê? Olha só, propagação retilínea da luz quer dizer o que, professor? A propagação retilínea da luz quer dizer que a luz em meios homogêneos, em meios isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Isto que quer dizer o princípio da propagação retilínea da luz. Já diz, quer dizer que a luz vai se propagar em meios homogêneos e isotrópicos, ou seja, meios homogêneos e isotrópicos quer dizer que na estrutura molecular desse meio
Para todos os lados, as características físicas são as mesmas, tá? Que é esses meios que nós vamos estudar. A luz vai se propagar apenas em linha reta. Independência dos raios luminosos. Se dois raios de luz se cruzarem, sabe o que vai acontecer com as suas trajetórias? Nada. Ou seja, se dois raios se cruzarem, não influenciam sua trajetória. Isso quer dizer, moçada, que se você acender uma lanterna, lógico, acende uma lanterna aqui, acende outra lanterna aqui, se os dois raios de luz se cruzarem, o que vai acontecer? Nada, por causa da independência dos raios luminosos. E a reversibilidade dos raios luminosos quer dizer que se a luz, como nós estamos analisando, se propaga em linha reta, ela faz um caminho de ida e ela encontra um obstáculo, ela vai conseguir fazer o mesmo caminho de volta. Então, se ela faz um caminho de ida, consequentemente, ela também vai ter a capacidade de fazer o mesmo caminho que ela fez de ida, ela vai fazer o mesmo caminho de volta. Esses são os 3 princípios da óptica geométrica: princípio da propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios luminosos e princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Consequentemente, esses princípios terão consequências aí nos nossos estudos. E quais serão essas consequências? Moçada, as principais: propagação retilínea da luz. Porque a propagação retilínea da luz acarreta em outras situações. Qual outras situações, moçada? É isso que nós vamos ver agora. Bora lá. A primeira consequência, digamos assim, da propagação retilínea da luz é a respeito da sombra e penumbra. Então, lá, professor, sombra e penumbra tem diferença? O que é sombra? O que é a penumbra? Vamos imaginar esta situação que vocês estão vendo aí. Então imagine que nós temos aí uma fonte de luz extensa, grande, no caso o Sol, e nós temos um obstáculo na propagação da luz do Sol, que seria a Lua, como vocês estão vendo. E consequentemente a Lua pode projetar, formando um eclipse, projetar uma sombra numa parte da Terra. Como o Sol é muito grande, como vocês estão vendo, vocês percebem que partes dos raios de luz do Sol, eles passam pela Lua. Na verdade, sim, uma grande parte do raio de luz do Sol ilumina uma extensão da Terra. Mas tem uma partezinha ali que não são todos os raios de luz do Sol que passam, apenas uma parte da luz do Sol que passa. E esta parte nós chamamos de penumbra, tá ok? Ou seja, o que é a penumbra? A penumbra é uma parte onde apenas uma região, onde apenas uma parte dos raios luminosos vindo da fonte conseguem passar. E a sombra? A sombra é uma região de escuridão, ou seja, nenhum raio de luz vindo da fonte passam por esta região de sombra. Ok? Por isso, essa é um princípio da propagação retilínea da luz, tanto porque se a luz ela conseguisse ali atravessar este objeto, né, que no caso seria ali o obstáculo, não teria sombra e penumbra. Então, devido à luz se propagar em linha reta, né, ela vai formar essas duas regiões: a região de sombra, onde nenhum raio de luz consegue passar, e a região de penumbra, onde apenas partes dos raios de luz provindos da fonte conseguem passar. Esta é a primeira consequência da propagação retilínea da luz: a sombra e a penumbra. Professor, e tem mais uma? Tem, claro que tem. Qual é? É chamado de câmera escura. O que diz a câmera escura? Então, como vocês estão vendo aí agora, a câmera escura nada mais é que o princípio de funcionamento de uma máquina fotográfica, tá? Lógico, aquelas máquinas fotográficas um pouquinho mais antiga que usava filme, né? Mas é o princípio de funcionamento da máquina fotográfica. Lógico também que a máquina fotográfica ela usa uma lente e outros recursos, mas pelo menos o princípio de funcionamento é o da máquina fotográfica. É uma caixa que tem um furinho na frente. Furinho bem pequenininho. Como vocês estão vendo ali, quando eu coloco um objeto, uma fonte de luz na frente desta caixa, na frente desse orifício, vai formar uma imagem, que nós vamos chamar de imagem invertida,
no fundo desta caixa, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Então, moçada, eu coloquei um objeto na frente da caixa, na frente daquele furinho, daquele orifício da caixa, e formou uma imagem no fundo da caixa, assim como funciona na máquina fotográfica lá, a imagem é formada no filme, assim como funciona nos nossos olhos, por exemplo, a imagem é formada lá no fundo dos olhos, na retina, e assim por diante. Então, moçada, com esta relação, e percebe-se que isso só acontece devido à luz se propagar em linha reta, um raio de luz que sai da parte de cima do objeto, ele cruza passando pelo orifício da caixa e formando a sua imagem na parte de baixo. A luz que provém, que sai do objeto da parte de baixo, ela cruza, entra pelo orifício e forma a sua imagem na parte de cima. Por isso que a imagem forma-se invertida no fundo da caixa. E, consequentemente, nós podemos fazer uma análise dessas distâncias aí. Na verdade, análise bem simples, semelhança de triângulo. Se você olhar aí, você pode fazer essa semelhança de triângulo. O vai ser o tamanho do meu objeto. Então, o tamanho do objeto está para P, onde P nós vamos chamar a distância do objeto até a caixa, assim como o tamanho da imagem está para P'. É assim que nós vamos representar, beleza, moçada? Eu até vou colocar uma legendinha aqui, ó. O P nós vamos chamar de distância do objeto à caixa, correto? P' nós vamos chamar de, vamos colocar assim, ó, distância do objeto ao orifício. E o P' nós vamos chamar de distância do orifício ao fundo da caixa, que é exatamente o tamanho da caixa. Então, se você tem esta situação aí, como vocês estão vendo, moçada, eu tenho o objeto, o tamanho do objeto, eu tenho a distância que o objeto está da caixa e também tenho uma imagem formada. Se eu quiser saber o tamanho dessa imagem, é só eu medir essas distâncias, onde P' seria o tamanho da caixa, distância do orifício até o fundo, e eu consigo determinar o tamanho dessa imagem. Então essa câmera escura é o princípio de funcionamento de uma máquina fotográfica, o princípio de funcionamento de como que nós enxergamos as coisas e assim por diante. Foi claro quanto a essa situação? Bacana? Assim como também nós podemos fazer a mesma aplicação nas sombras, né? Basicamente você pode fazer por semelhança de triângulo. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem dois objetos e esses objetos estão num certo horário do dia, percebam que cada objeto projeta uma sombra. Se você quiser saber o tamanho de um dos objetos medindo o tamanho das suas sombras, é só fazer por semelhança de triângulo. Você vai pegar a altura do objeto maior e vai dividir pelo tamanho da sua sombra, que eu vou chamar de x. Assim como a altura do objeto menor, que eu vou chamar de h minúsculo, e divide pelo tamanho da sua sombra, que nós vamos chamar de y. Nada mais, nada menos, uma semelhançazinha de triângulo também para descobrir o tamanho de objetos, medindo a partir do tamanho das suas sombras. Tudo isso em consequência da propagação retilínea da luz. Foi claro o que eu falei hoje para vocês, moçada? Bacana? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Na estrada com os profs. Um grande abraço. Não esqueça, antes de fechar o vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo aí. Qualquer coisa, nos procurem aí no direct que nós estamos à disposição. Um grande abraço no coração de vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Eita!